Olá, hoje nós vamos falar aqui sobre um ponto importante, muito a ver com você, empresário, gestor, se você pode ter virado gargalo aí no seu processo, na sua empresa. Eu vou te apresentar aqui os principais sinais para poder verificar se você está se tornando o gargalo aí da sua empresa ou da sua área ou do seu setor. Então é importante você entender que quando a gente não consegue desenvolver muitos processos, nós acabamos nos tornando gargalo da empresa, do processo. Isso gera um desconforto muito grande. Você tem que tomar todas as decisões da empresa, você tem que verificar tudo, tudo acaba passando por você, e aí isso gera um desconforto tanto para as pessoas quanto para você mesmo, porque muitas vezes até você acredita que isso é controle, que é zelo, que é responsabilidade, que as pessoas ficam te buscando, mas isso na verdade atrapalha o desenvolvimento da empresa, atrapalha o crescimento e aí vai deixando de crescer. Então eu vou te apresentar aqui os 5 sinais claros para que você entenda se você está tendo esse contexto dentro do seu negócio, dentro da sua área, para que você consiga avaliar aí. O problema não é o dono participar da empresa, das decisões, o problema é que você acaba gerando um desconforto porque você não pode sair da empresa, você acaba não podendo fazer outras coisas, desenvolvendo outras coisas, porque tudo depende de você, tudo precisa acontecer através de você, e aí isso acaba sendo um crescimento limitado, um crescimento muitas vezes desordenado, e aí que te sobrecarrega muito fortemente. Ok? Então vamos ficar aqui dentro desse conteúdo para você entender, e aí você já vai fazendo uma análise, você já vai fazendo um diagnóstico aí para você, para que você consiga tomar decisões aí no futuro. Esse aqui é o nosso Papo de Empreender, onde a gente fala muito sobre liderança, gestão, estratégia, cultura. Então segue a gente aqui porque a gente foca muito em pequenas empresas, em médias empresas, para poder aí ajudar você a crescer com muito mais estrutura, com muito mais confiabilidade aí dentro desse cenário. E olha só, a gente já vai entrar logo no sinal número um. Toda decisão precisa passar por você. Acho que isso é claro, já dei lá na chamada inicial, né, esse spoiler lá atrás. E aí tudo precisa da sua aprovação, são compras pequenas, até para comprar um prego, muitas vezes, um parafuso, precisa da sua decisão. E as pessoas vão se acostumando com isso, pedindo para você o tempo todo o que precisa ser feito, né, o que precisa ser desenvolvido, reclamações mínimas de cliente, prioridades do dia a dia muitas vezes não são definidas, contrata ou não contrata, contrata uma pessoa, você já tem um líder, mas essa pessoa muitas vezes acaba não conseguindo contratar alguém, não consegue contratar um serviço muitas vezes, é a cobrança para cá, é cobrança para lá, e você tendo que resolver praticamente tudo. E alguns ajustes operacionais que também precisam muito da sua ajuda, só que de forma desnecessária, porque você contrata as pessoas para que elas resolvam o seu dia a dia. Então é importante você primeiro ter isso na sua mentalidade, porque daí você passa a fazer de uma forma diferente. Você passa a criar uma dinâmica diferente, porque senão o problema não é você decidir pelas pessoas, é porque você vive decidindo coisas que não são da sua área, que não são do seu dia a dia, que deveriam ser as outras pessoas para resolver isso. E qual o caminho para você tomar para você poder resolver isso e ter sinais melhores? Primeiro, deixe os papéis claros para as pessoas. Olha, você vai fazer isso, isso, isso. Por isso é importante de criar documentos para ajudar você a treinar as pessoas. Onde cada um tem autonomia, até que momento cada um tem autonomia, que ponto que de fato ele te procura ou ela te procura. São os critérios de decisões que você precisa desenhar e treinar as pessoas e também você seguir. Porque o que acontece muitas vezes aqui, a gente quando dá consultoria, mentoria, é que a gente define tudo isso, mas você acaba não seguindo, porque você ainda está no hábito de querer resolver e está sendo solicitado o tempo inteiro pelas pessoas. Então, primeiro você precisa entender isso, depois você desenha tudo isso e aí treina as pessoas. O sinal número 2 é você resolve problemas que já deveriam ter sido resolvidos pelo time, ou seja, passa tudo de novo por você. Toda semana são os mesmos problemas. E aí é apagar incêndio o tempo todo, o financeiro chama, o comercial chama, o operacional te chama também, o cliente te chama, tudo passa para você. Você até tem a pessoa para resolver, mas o cliente chega direto para você e você aceita isso. Você quer resolver, você parece que deseja resolver isso. E aí você está criando, como eu sempre digo,
a zona de conforto para essas pessoas. Já que tem você para decidir, não sou eu que vou fazer alguma coisa aqui. E você acaba deixando os seus colaboradores mimados, tá certo? Então é importante entender isso. E aí por isso que gera muito trabalho, gera muito esforço da sua parte e muitas vezes você não lidera o crescimento, você lidera o apagar incêndio. E você tem que avaliar isso. O time acaba não aprendendo como resolver as coisas, porque você vai deixando isso acontecer. E aí o que você tem que fazer? Defina responsabilidades, cobre solução, não passe a aceitar somente a demanda para você, passe a pedir para as pessoas trazerem as soluções, e aí você criar rotinas de acompanhamento, você criar rotinas de acompanhar a evolução, acompanhar o andamento das coisas, o andamento das áreas. Então é muito importante isso, e indo estruturando cada vez mais isso, que é isso que a gente faz quando a gente entra com as nossas mentorias e consultorias. Olha só, o sinal número 3: as pessoas perguntam sempre as mesmas coisas. As dúvidas surgem, mas elas são as mesmas, as pessoas já deveriam ter entendido isso. Mas a justificativa de tudo isso é a responsabilidade sua, porque você vai aceitando isso, você vai deixando isso acontecer. Ah, mas Marcelo, eu contratei a pessoa não se desenvolve. Lembra que a responsabilidade é sua, você que contratou. Então, se você acha que a pessoa não está servindo, você tem que demitir, ou treinar, ou desenvolver. E senão elas vão continuar errando, e vão continuar errando mesmo porque você resolve. Elas entendem isso rapidamente. E aí são as mesmas orientações, você acaba não questionando as pessoas. O fato de você questionar, você também está desenvolvendo. Então isso acaba não criando um hábito saudável, acaba criando um hábito desnecessário dentro do seu dia a dia. Isso muitas vezes não é falta de atenção, é na verdade falta de processo, falta de padrão, falta de treinamento, falta de cobrança, falta de você explicar para as pessoas que precisam ser dessa forma, falta de orientação, de norte, de direcionamento. A liderança faz isso. Se o conhecimento só fica na sua cabeça, que você fica só comunicando as coisas, você tem uma empresa vulnerável. Porque a partir do momento que você sai do ambiente, as pessoas acabam não conseguindo visualizar isso. Caminho: defina processos simples, desenhe os processos, defina os padrões, documente tudo isso e aí passe a treinar as pessoas. E deixe disponível esse treinamento para as pessoas poderem consultar no momento de alguma dúvida, no momento de alguma indagação, pode procurar lá em vez de procurar você. Você não consegue se afastar da empresa, e aí se afasta, a empresa perde o ritmo completamente. Você não consegue viajar tranquilo, você não consegue tirar férias, é o tempo inteiro dentro da empresa, você tem que chegar cedo e sair muito tarde, você não consegue focar no estratégico, no tático, fica só muito no operacional, precisa responder o WhatsApp o tempo inteiro, que é um inferno muitas vezes, né? Você colocar o WhatsApp como uma ferramenta de comunicação que acaba atrapalhando muito, e o WhatsApp é uma ferramenta de comunicação, mas não de trabalho. É uma ferramenta de comunicação entre amigos, entre família, mas não de trabalho. E a gente acaba colocando lá de uma forma muito ruim, vamos dizer assim, a informação lá dentro. Então a empresa precisa do dono para quê? Para direção, para cultura, para estratégia. E não para o básico. O básico a gente contrata pessoas. Para isso a gente precisa desenvolver líderes, formar líderes, delegar com critério, delegar com treinamento e criar rotinas de gestão. Para que você cria rotina de gestão? Para você acompanhar, para você ver o desenvolvimento, para você dar feedback, para você desenvolver aí as pessoas. Então esse é o contexto que você deveria investir mais. Sem isso fica muito difícil e aí você vai ficar sempre apagando incêndio dentro desse contexto. E para finalizar aqui, o quinto sinal, que aí você avalia: vive ocupado e a empresa não evolui. Muito esforço, pouca evolução, resolve tudo, fica o tempo inteiro sem poder fazer alguma atividade de estratégia, de desenvolvimento, fica o tempo inteiro resolvendo problemas e esses problemas são sempre os mesmos. Tá bom? Então foque bastante em entender e fazer um diagnóstico, primeiramente, porque quando você compreende o que está acontecendo, fica muito mais fácil de você resolver. Qual a diferença entre operar e estruturar o seu negócio? Operar, você vive resolvendo o problema de hoje. Estruturar, você investe um tempo para resolver o problema para que ele não volte mais. E aí, por isso, o caminho qual que é? Você identificar quais são os problemas hoje, você desenvolver os processos que estão aparecendo por causa desse problema que está acontecendo rotineiramente,
e aí você vai definir responsáveis para cuidar de cada um dos processos, e você está incluído nisso muitas vezes, né? Às vezes a sua empresa é você mesmo, você é o responsável por fazer esse processo acontecer. Mas a partir do momento que você tem alguém para te ajudar, aí essa pessoa ela pode estar dividindo essa tarefa com você, que é cuidar dos processos. E é óbvio que você tem que acompanhar indicadores, você tem que ter indicadores. Muitas das empresas que a gente atende não tem nem processo, não tem indicadores, fica apagando incêndio o dia inteiro e a gente entra com estrutura, a gente ajuda a desenvolver tudo isso para que de fato os resultados apareçam, tá bom? Então, se você se identificou, calma, fica tranquilo, porque nem tudo é ruim. O que é ruim? A gente deixar do jeito que está. A gente tem que ir aos poucos modificando isso. A gente tem que ir fazendo com que a empresa crie estrutura. Pensa que você tem que construir uma casa. E não dá para construir tudo de uma vez, mas você constrói primeiro a fundação, depois você constrói as paredes, constrói um cômodo primeiro, e aí você vai levantando esse projeto aos poucos. Essa é a lógica da gente poder avançar o tempo inteiro. Então, ótimo que você já está conseguindo se identificar, mas entenda que estrutura não é burocracia, como muitas vezes você pensa, estrutura é clareza. Isso vai te dar fazer você enxergar o todo. Estrutura desenvolve mais rapidamente as pessoas, porque estrutura tem processos simples, rotinas de gestão. E aí, olha só o dado: mais de 80, quase 80% das empresas fecham por falta de gestão. Então a gente tem que investir em gestão, a gente tem que entender de gestão. E para que aconteça a gestão, eu preciso de lideranças preparadas. E é isso que a gente está trazendo aqui para você. Tanto você entender que precisa desenvolver liderança, quanto tem que desenvolver gestão. E aí você vai criando times autônomos, que você vai dando responsabilidade para as pessoas para que elas consigam conduzir melhor o dia a dia. É essa lógica que você tem que colocar aí para você, para que de fato você tenha resultados. E aqui fazendo um resumo geral, sinal 1, toda decisão passa por você. O sinal número 2, o que o time deveria resolver, ele já deve saber, tá certo? As mesmas perguntas continuam no sinal 3. Sinal 4, a empresa perde ritmo quando você se afasta. E o sinal número 5, você trabalha muito e a empresa não evolui. Então, você pode fazer uma avaliação de 0 a 5, onde que você está. Ah, não, isso aqui está acontecendo muito, isso aqui está acontecendo 0, isso aqui está acontecendo muito, isso aqui está acontecendo 0. E aí você já tem um diagnóstico. E aí você já pode colocar isso como uma referência para você melhorar exatamente nesse ponto aí que você está precisando. E por onde começar? Busque entender as melhores decisões, faça um diagnóstico, desenvolva os processos aos poucos, desenvolva pessoas, crie rotinas de gestão, e essas pessoas, à medida que a empresa vai crescendo, entrando novos colaboradores, você vai tendo que multiplicar líderes. E esse é um ponto fundamental. Se você não tem novas lideranças, você continua apenas com 2 braços. Para que a gente cria mais líderes? Para a gente aumentar os nossos braços, para a gente aumentar as nossas pernas, para que a gente consiga conduzir melhor o crescimento da empresa. E a sua empresa sem processo, sem indicadores, sem gestão, esquece, ela não vai acontecer. E aí você precisa ter indicadores legais, você precisa ter processos bem desenvolvidos e robustos, bem claros para as pessoas, para que elas entendam quais são os papéis de cada uma e quais são as responsabilidades. Com isso, você vai conseguir crescer com muito mais estrutura. Essa é a nossa lógica aqui dentro do auxílio, essa é a nossa lógica dentro aqui do nosso contexto. E aí, olha só, você não precisa resolver tudo de uma vez, mas você precisa saber qual é o gargalo que está te travando hoje dentro da empresa. E eu garanto para você que alguns desses 5 sinais aqui está acontecendo, porque é o que acontece na maioria das empresas que a gente já tem. Crescer não é fazer tudo passar por você. Crescer é construir uma empresa que tenha estruturação adequada para que tenha clareza, liderança e, de fato, aí uma estrutura de crescimento dentro do plano estratégico. Tá fazendo sentido isso para você? Então segue a gente aqui constantemente, a gente está colocando conteúdo, porque tudo isso que eu coloquei aqui hoje é apenas uma peça do quebra-cabeça geral de melhorar a empresa que a gente vem colocando aqui semanalmente, conteúdo para te ajudar. E olha só, você quer continuar esse processo de crescimento, você tem que fazer o teu plano de ação. Plano mais ação, na verdade. Esse é o seu grande desafio, porque esse conteúdo sem ação não serve para nada. E eu estou te colocando um conteúdo aqui para poder te ajudar. Se você quer aprofundar cada vez mais isso, aqui nas descrições tem um diagnóstico para te mostrar onde você está travando de fato. E aí vai falar da sua liderança, vai falar da sua gestão, vai falar da cultura da empresa, de vários pontos que podem estar acontecendo. E aí você tem que ser muito sincero com você, porque é um autodiagnóstico.
onde eu já vou te devolver o que fase que você está e um plano de ação macro para você poder desenvolver. Junto aqui tem um monte de conteúdo também para você salvar, para você ter acesso e dar continuidade aí ao processo. E aí, se você quer continuar com a gente tem um link aqui para você poder acessar as nossas aulas fechadas, tá certo? Que acontecem uma vez por mês, que a gente escolhe aí um título e a gente faz uma aula gratuita aí para quem está dentro desse grupo de pessoas. Então, acessa aí para você poder ter o link sendo enviado mensalmente para você. Geralmente acontece aos finais dos meses e a gente vai batendo um papo, onde a gente se encontra e aí você pode tirar dúvidas sobre aquele assunto, obviamente. E se você quer uma ajuda mais específica nossa, também tem um link aqui para você acessar, onde nós vamos te dar mentoria, tá certo? E aí eu vou te entender, vou fazer um diagnóstico mais aprofundado, entender onde você está, para você poder receber uma proposta nossa e aí ser parceiro junto aqui com a gente, tá ok? Gostou do nosso conteúdo? Curta o nosso conteúdo, compartilhe o nosso conteúdo com o maior número de pessoas, chame mais empresários, chame mais líderes aqui para participar, divulgue aí o link das aulas também para outras pessoas, para o seu time, para participar aqui junto com a gente. Quero te agradecer por isso, fica com Deus, um grande abraço e até a próxima.